pessoal, nós estaremos então iniciando hoje vídeos, sobre este novo assunto que é equações do segundo grau. Vai ser o primeiro vídeo, mas explicando o que é uma equação do segundo grau, as partes, como organizar, porque é o início, Os próximos vídeos, as próximas videoaulas que nós teremos, daí terão outros assuntos, como se resolve e tudo mais. Bom, o que é uma equação do segundo grau? Até então, nós estamos acostumados com a equação do primeiro grau, que é mais ou menos assim: 2x igual a 10. O objetivo é descobrir o valor do x. Então, neste caso aqui, o x seria 5, porque 2 vezes 5 dá 10. Então, essa equação, ela era do primeiro grau, porque o grau aqui, do x, o expoente do x é 1. Esse é o maior expoente, é o que define ser do primeiro grau. O que vai acontecer agora? Agora acontece o seguinte, a equação vai ser desse tipo aqui, ax² mais bx mais c igual a 0. A do primeiro grau, ela não tinha essa parte, certo? Só tinha o x ali. Por que ser do segundo grau? Porque se eu não tivesse, pessoal, o igual a 0, aquilo ali seria um polinômio, Um polinômio onde o maior grau, no caso, seria o número 2, que é o expoente maior do x, certo? Como o maior grau que está em cada x é o 2, ela se torna uma equação do segundo grau. E para ser equação, ela tem sempre que estar igual a 0. Essa igualdade é que vai diferenciar de um polinômio simples para uma equação. O que acontece? O único coeficiente, que serão números que eu vou explicar para vocês, que não pode ser 0 é o a. Porque se o a for 0, este termo aqui não aparece e ela fica do primeiro, tá bom? Então, quais são as partes de uma equação do segundo grau? Bom, o a, o b e o c, que eu fiz em vermelho, são números que são chamados de coeficientes. Então, quando eu falar em coeficientes, eu estou falando desses números, do valor do a, do valor do b e do valor do c. O x, que eu coloquei em azul, que ele aparece aqui e aqui, ele é chamado de incógnita. Incógnita é a mesma coisa que termo desconhecido. É o objetivo de resolver uma equação, é descobrir o valor dessa incógnita. A gente tem que observar algumas coisas, Que o a é sempre um número que vai estar acompanhando o x². Sempre. O b sempre vai estar acompanhando o x. E o c, pessoal, o c, vocês viram que o c não tem x? Então, ele é chamado de termo independente, tá bom? Eu vou explicar aqui, então, com alguns exemplos para vocês. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo de equação do segundo grau. Primeira coisa que eu tenho que ver, ela é uma equação. Por quê? Porque está igual a 0, tem uma igualdade. Ela é do segundo grau. Por quê? Porque tem aqui, me define ser do segundo grau. Bom, eu tenho como descobrir o valor do a, o valor do b e o valor do c. Quem vai ser o meu a? O a, como nós vimos aqui, ele acompanha o x². Qual é o valor do a aqui, então? É o número 3. Qual é o valor do b? O b é o que acompanha o x, O b vai ser menos 2. Quando for negativo, o negativo vem junto, tá bom? E o c, como é o termo independente, ele vai ser aquele número que não tem x, certo? Então, vamos ver um outro exemplo aqui. x² mais 8x igual a 0. É a equação, está organizada,
tem como nós vermos o valor do A, do B e do C. Qual o valor do A? O valor do A, como não aparece, que número que está aqui na frente quando não aparece, mas ele está ali? É o número 1? O número 1 é invisível, mas ele está ali. Então, o valor do A é 1. Que se fosse 0, nem teria isso aqui, né? Quanto que vale o B? 8. E o C, pessoal, que é o termo independente, ele não aparece aqui. Quando ele não aparece, é porque o valor dele é 0. Vamos ver um outro exemplo aqui. Menos x ao quadrado mais 10 igual a 0. O valor do A, o A é o que acompanha o x ao quadrado. Então, vai ser menos 1. O B é o que acompanha o x. Tem alguém aqui acompanhando o x? Não tem. Então, é porque o valor vale 0. E o valor do C, que é o termo independente, vale 10. Importante. Quando eu tenho o valor do A, o valor do B e o valor do C, todos diferentes de 0, eu digo que é uma equação do segundo grau completa, porque tem todos os coeficientes. Quando falta, que nem aqui faltou o C, aqui faltou o B, eu digo que essas equações do segundo grau são incompletas. Pode também não ter o B nem o C, tá, pessoal? Que ela também é incompleta. Então, existem esses dois tipos de equação, as completas e as incompletas, certo? Bom, aqui nós teremos uma aplicação para identificar o valor dos coeficientes para completar um quadro, tá? Então, por exemplo, o valor do A, do B e do C e a equação montada, organizada já. Então, aqui está faltando o A, o B e o C. Então, quem é o A? O A é 3. Quem é o B? Menos 4. E quem é o C? 7. Nessa daqui, eu terei que montar a equação. Então, o valor do A indica que é o que acompanha o x ao quadrado. Quando é 1 ou menos 1, não precisa botar o número. Se fosse negativo, eu colocaria só o sinal. Aqui é o B, que acompanha o x, e aqui é o C, que é o termo independente. E sempre tem que colocar igual a 0 para ser equação. Aqui eu tenho o A1, o B não aparece porque não tem x, então ele vale 0, e o C é menos 81. Aqui eu tenho que montar. Qual o valor do A? Menos 1. Lembram? Coloca só o menos. O 1 não precisa. Quer botar? Pode botar, mas não se usa, tá, pessoal? O B é o 5, portanto tem que ir o x aqui. O C não tem, portanto eu já coloco igual a 0. Aqui eu só tenho o A. Não tenho B, não tenho C, portanto já coloco igual a 0. Percebam que o único coeficiente que não é nunca 0 é o A, porque se fosse A, eu não teria uma equação do segundo grau. Quando as equações, pessoal, não estiverem organizadas, definido o valor do A, do B, do C, e não estiver também igual a 0, eu preciso fazer isso, tá bom? Então, eu coloquei aqui 3 exemplos, né, que através desses 3 exemplos vocês terão como, quando surgir uma situação assim, saber como fazer. O exemplo tá aqui, ó. Então, aqui, ó, eu dei uma equação toda bagunçada. Veja que ela está igual a todo esse polinômio aqui, ó. O que eu fiz? Primeira coisa, coloca tudo para o mesmo lado e organiza, né? Então, todos que, ó, mudaram de lado, muda de sinal. Estão vendo? Esse mudou de lado, esse mudou de lado. Todos que mudaram de lado, eu coloquei em vermelho e trocando a operação. Se é menos, vira mais, se é mais, vira menos. E ela ficou igual a 0.
Agora é só reunir, né? Por semelhança, né? Junto x ao quadrado com x ao quadrado. Então, eu tenho 13, devo 2. Eu fiquei com 1, que eu não preciso botar, x ao quadrado. Aqui, ó, eu agrupei o que tem x com o que tem x. Tu tem 8, tu tem 2, tu tem 10x. E como o menos 5 tá sozinho, eu apenas copio novamente ele e consegui organizar a minha equação. Daí é só colocar o valor do A, o valor do B e o valor do C. Aqui, pessoal, é uma multiplicação entre polinômios. Lembram do chuveirinho? X com x, x com menos 7. Ó, 6 com x, 6 com menos 7. Faz o chuveirinho e termina de organizar ela. Só tem um x ao quadrado. Aqui eu tenho dois termos com x, então eu vou somar ou diminuir, no caso diminuir, vai dar menos 1x. E o menos 42 eu só copio. Portanto, ficou definido o valor do A, o valor do B e o valor do C. Quando acontecer isso aqui, pessoal, ao quadrado, significa que eu vou repetir este parêntese aqui 2 vezes. E depois eu vou fazer o chuveirinho normal, ó. Foi o que eu fiz aqui, o chuveirinho normal. Agora só faltou finalizar. Só tem este termo x ao quadrado, que é o A. Esses dois são semelhantes, eu preciso juntá-los. Vai ficar menos 16x e mais 16. Certo, pessoal? Daí fica definido o valor do A, que é 4. Do B, que é menos 16, e do C, que é mais 16. O objetivo da equação do segundo grau, pessoal, é descobrir o valor da incógnita x, que satisfaça a equação, ou seja, aquele número que, se eu substituir onde está o x aqui e resolver, o resultado vai ter que ser 0, tá bom? Esses resultados, como a equação é do segundo grau, eles podem ser 2 diferentes, ou 2 iguais, ou não existir, tá bom? Por ser uma equação do segundo grau, eu vou ter, quando existir, 2 resultados. Esses resultados, eles são chamados de raízes da equação, são os números que satisfazem a equação. Como nós não aprendemos ainda a resolver, uma das maneiras é sugerir valores que vocês possam estar substituindo aqui para ver quais fecham, tá? Aqui eu sugeri alguns e nós vamos testar juntos aqui para ver qual que fecha. No lugar do x, então vamos começar com 3. Então, aonde tem, ó, vamos começar com x igual a 3. Aonde tem um x, eu vou colocar o 3 e vou copiar o resto tudo igual. 2 vezes 3 menos 15 igual a 0. 3 vezes 3, 9. Aqui uma multiplicação vai dar menos 6. Ó, já vi que não vai fechar. Porque o que acontece aqui, ó? Tu tem 9 e tu deve 21. Isso daqui, pessoal, vai dar 0? Não vai dar 0, né? Portanto, esse valor não é. Vamos para o outro. X igual a menos 3. Menos 3 vai no parêntese. Então, menos 3 ao quadrado, continua. Menos 2 vezes menos 3 e o menos 15. Vamos ver então. Aqui vai dar menos com menos mais. 3 vezes 3, 9. Jogo de sinal vai ficar mais 6 menos 15. Portanto, pessoal, aqui vai dar 15 menos 15. O que acontece? Fechou. 15 menos 15 é 0. Se zerou, significa que eu encontrei uma raiz. Tá, pessoal? Eu não vou fazer as outras, mas é assim que funciona, vocês vão testando, tá? O outro resultado que vai dar vai ser o 5. Como se descobre? Dessa maneira.
vai substituindo no lugar do x, resolve corretamente e vê qual que fecha a igualdade aqui. O que fechar a igualdade é a raiz. Neste caso aqui, eu digo, né, que o meu conjunto verdade para essa equação vai ser menos 3 e 5, porque esses dois valores satisfazem essa equação do segundo grau, ok? Então, muita dedicação, foco nas atividades e até o próximo vídeo, ok, pessoal?